Oi, gente. Manhã nublada aqui em Teresina, neste sábado, dia 12 de junho. Eu estou aproveitando para gravar o vídeo logo no sábado pela manhã, porque eu vou ter um dia de muito trabalho e eu quero cumprir a meta de colocar esse vídeo às 18 horas de hoje. E o tema do vídeo de hoje é o dia 12 de junho, que é o dia dos namorados. É um dia que muitos jovens casais irão sair e possivelmente se aglomerar em bares, restaurantes. E isso gera em mim uma certa preocupação, exatamente pelo momento da pandemia que nós estamos vivendo no Brasil. E eu queria conversar com vocês a respeito desse tema hoje. Em especial, na possível ascensão da variante indiana, que já eu falo para vocês, mudou de nome também, no nosso país. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo, dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário, e convido a você que está passando por aqui a se juntar aos mais de 10 mil inscritos aqui no canal Conversa do PH. Ative o sininho da notificação também, para sempre que um vídeo novo for ao ar, você ser notificado e ajudar a compartilhar ciência aqui pelo YouTube. Pois é, a Organização Mundial da Saúde, temendo xenofobia, propôs a alteração do nome das 4 variantes que causam preocupação mundial, que são a variante britânica do coronavírus, que passou a ser chamada de variante alfa, porque alfa é a primeira letra do alfabeto grego, equivale à letra A do nosso alfabeto. A variante sul-africana passou a ser denominada de variante beta, porque foi a segunda variante a surgir. A variante de Manaus, que era a antiga variante P1, passou a ser chamada de variante gama. E por fim a variante indiana, que é essa última que está causando muita preocupação, passou a ser chamada de variante delta. Eu ainda vou chamar de variante britânica, sul-africana, de Manaus e indiana, associando a nova nomenclatura para a gente ir se habituando. Mas eu acho que a Organização Mundial da Saúde acertou sim, porque tirar o nome do país vinculado ao nome da variante realmente pode minimizar algum possível impacto em relação à aversão ao estrangeiro ou xenofobia, né? Pois bem, quando o coronavírus surgiu em Wuhan, no final de 2019, cada pessoa infectada com o coronavírus, na sua forma nativa, na sua forma original, transmitia a doença para até outras 3 pessoas. A doença começou a se espalhar, ganhou aspecto de pandemia, e a gente já sabe aqui do canal que quanto mais o vírus se multiplica, mais ele sofre mutações e maior a probabilidade de que essas mutações originem variantes que possam ser mais infecciosas, mais agressivas, que possam driblar a resposta imunológica do nosso corpo, né? Pois bem, e aí o Reino Unido teve um primeiro pico de casos que chamou muito a atenção pelo colapso hospitalar que foi gerado, e esse pico de casos fez com que lá surgisse a primeira variante de preocupação, que foi a variante do Reino Unido, que passou a ser chamada agora de variante alfa, né? Se você olhar nos gráficos disponíveis em relação ao número de casos e ao número de óbitos, você claramente consegue observar isso, que houve um primeiro pico, depois as medidas de distanciamento, lockdown rigoroso, fez com que esses números baixassem rapidamente, e logo depois, com o surgimento da variante alfa, que é a variante britânica, isso subiu muito rapidamente e causou um grande colapso, inclusive agora no início do ano, com uma grande preocupação lá no Reino Unido, né? Bom, só que o Reino Unido controlou de novo a segunda onda com medidas duras, com lockdown, com distanciamento, com orientação da população, utilização massiva de máscara, testagem em massa da população, ou seja, tudo aquilo que o Brasil não faz. O Reino Unido fez e controlou a segunda onda. E mais que isso, se vocês lembrarem, o Reino Unido foi o primeiro país do mundo que começou a vacinar a população. E se você olhar nesse outro gráfico, você vai observar que atualmente o Reino Unido já tem 61% da sua população com a primeira dose e possui 41% da população completamente imunizada com todas as doses, né? Então, quando a variante indiana chega no Reino Unido, ela hoje já é responsável por 75% dos novos casos do Reino Unido. Eu vou repetir, a variante indiana ela já é responsável por 75% dos novos casos do Reino Unido. Isso por quê? Como eu mostrei anteriormente,
o vírus original, cada pessoa que contraiu o vírus original transmitia para até outras 3 pessoas a doença. Com a variante britânica, que é a variante alfa, atualmente chamada variante alfa, cada pessoa infectada passava a transmitir para até outras 4 pessoas, ou seja, ela era mais infecciosa, ela era mais transmissível. E com a variante indiana, meus amigos, cada pessoa infectada transmite para até outras 6 pessoas. Ela é 60% mais infecciosa que a antiga variante britânica. E aí o número de casos lá no Reino Unido já começou a subir de novo. Por quê? Porque como ela é mais infecciosa, ela domina mais rapidamente o cenário. E o primeiro-ministro Boris Johnson já confirmou que 3 em cada 4 casos novos no Reino Unido de Covid-19, ou seja, 75% dos novos casos, já são causados pela variante indiana. Só que tem um detalhe importante. Se você observar, mesmo o número de casos agora estando levemente em subida lá no Reino Unido, o número de mortes está lá embaixo. Ou seja, eles continuam controlando a quantidade de óbitos no país, mesmo o número de casos voltando agora a aumentar. Porque a expectativa qual era? Aumenta o número de casos, também aumenta o número de mortes. Como que no Reino Unido está aumentando o número de casos pela variante indiana, que é mais infecciosa, é mais agressiva, e o número de mortes não aumentou? Resposta: vacinação. E aí eu quero que você olhe para esse gráfico também e observe o seguinte: como eu disse anteriormente, o Reino Unido já vacinou 61% da população com a primeira dose e já imunizou completamente com todas as doses 41% da população. E aí o que é que isso significa? Significa que se boa parte da população já está vacinada e lá eles não estão preconizando cloroquina, ivermectina, essa baboseira toda que falam aqui no Brasil, eles estão vacinando, priorizando a vacinação. O que é que acontece? As pessoas passam a ter resposta imunológica contra a variante indiana e os estudos já apontam que as vacinas mantêm eficácia contra as variantes. E aí, o grande barato das vacinas qual é? Primeiro, ela é uma estratégia coletiva. Algumas pessoas, inadvertidamente, nas redes sociais, dizem assim: eu conheço uma pessoa que tomou as 2 doses da vacina e morreu. Ora, a pessoa tem tanta variante nisso, a pessoa pode ter tomado vacina já infectada com o coronavírus, né? E vacina, nenhuma vacina do mundo é 100% eficaz. As vacinas, elas conferem proteção dentro da sua eficácia à população. E o objetivo é diminuir a circulação do vírus, ou seja, se a variante indiana, cada pessoa infectada transmite para até outras 6, numa população vacinada, cada pessoa infectada com a variante indiana vai transmitir no máximo para outra pessoa. E aí você reduz a circulação do vírus, reduz o número de casos, reduz o número de óbitos e passa a controlar a doença. Esse é o princípio da vacinação. E mais importante que isso ainda, lembrem que as vacinas, elas têm o condão de evitar que a pessoa desenvolva Covid-19 na sua forma grave. Ou seja, dificilmente uma pessoa que tomou vacina vai contrair a Covid-19 de forma a evoluir para um quadro grave. Ela pode até tomar a vacina e pegar a Covid-19, mas ela vai ficar relativamente assintomática, ou se tiver, serão sintomas leves, não precisará ser internada, não precisará ser entubada e dificilmente vai morrer de Covid-19. Então, as vacinas têm essa grande capacidade de conferir imunidade à população. Aqui no Brasil se queria ou que a gente adquirisse imunidade através da contaminação em massa, a chamada imunidade de rebanho, que a CPI está agora batendo em cima. E no Brasil, qual é o cenário? No Brasil, o cenário é que nós tivemos uma primeira onda, como vocês podem ver aqui, no ano passado. Essa onda demorou muito a cair, diferentemente de outros países que levaram a pandemia a sério. Foi cair mais para o final do ano e depois ela subiu de novo, porque surgiu a variante de Manaus, surgiu a variante P1, né, que hoje é chamada de variante Gama. Pois bem, essa variante causou um novo pico, uma segunda onda da pandemia no Brasil, que causou colapso em Manaus, causou situação muito difícil em Fortaleza e outras capitais brasileiras e outras cidades brasileiras, né? Bom, e aí, nesse sentido, observe que o Brasil vem num platô do número de casos e no platô do número de mortes. Nós estamos aí há meses, né,
com uma média móvel de novos casos oscilando aí, né, de 30 a 60 mil novos casos por dia e mortes de 1.600 a 2.000 mortes por dia. E não cai. Não cai porque nós não adotamos medidas organizadas de distanciamento, de lockdown, de utilização de máscara. Até hoje você não viu uma campanha nacional para informar as pessoas sobre a pandemia. Se é correto utilizar máscara ou não é, como utilizar, quando utilizar, né? Se é importante tomar as 2 doses da vacina ou não. Nós temos muitas pessoas que tomaram a primeira dose e não voltaram para tomar a segunda dose. Aqui em Teresina, por exemplo, 4.000 pessoas que tomaram a primeira dose da vacina não voltaram para tomar a segunda dose. Isso é muito preocupante, né? Bom, e aí nessa perspectiva, o Brasil está com esse platô. É um dos únicos países do mundo que não tem onda. Nós temos platô. Ou seja, aqui se atinge um número alto de casos e mortes e se mantém isso constante. E aí, se você observar o gráfico de vacinação no Brasil, que eu vou mostrar aqui, comparando com o do Reino Unido, você observa que o Brasil até hoje conseguiu vacinar apenas 25% da população com a primeira dose e apenas 11% da população está completamente imunizada. Então aí qual é a preocupação que eu tenho? A preocupação é que num cenário em que você tem uma brutal desinformação, uma brutal desarticulação das autoridades no enfrentamento da pandemia, você tem uma variante indiana que já foi identificada em território nacional em várias cidades e potencialmente ela se espalha muito rapidamente, porque cada pessoa infectada com a variante indiana consegue espalhar para até outras 6 pessoas. Então, nesse cenário, você tem um Dia dos Namorados com jovens e a variante indiana ela afeta principalmente jovens. E aí lembre que no Brasil, as faixas etárias mais elevadas, os idosos já foram vacinados. Hoje quem está vulnerável no Brasil são os jovens. Então, nesse cenário, você tem todos os ingredientes reunidos para uma explosão de casos a partir de aglomerações que possam ocorrer na noite de hoje no Brasil inteiro. E aí eu queria chamar a atenção para um outro aspecto que as pessoas também desavisadas, olha gente, se eu tivesse que gravar aqui um vídeo falando de cálculo estrutural de edifício, como os que estão aqui atrás, eu iria falar muita besteira porque eu não sou engenheiro, eu não sou calculista e possivelmente eu ia passar muita informação errada. Então é incrível como na internet algumas pessoas insistem em passar informação equivocada. São pessoas que não são formadas na área da saúde, não têm conhecimento de microbiologia e imunologia e ficam emitindo opinião sobre vacina, sobre máscara, muitas delas estimuladas inclusive pelo amalucado do presidente da República, né? Então eu quero lembrar para vocês uma coisa. Bares e restaurantes são ambientes fechados na sua maioria, climatizados. Nesses ambientes, o ar natural não circula, a climatização é artificial. E aí eu estou falando aqui, por exemplo, eu estou expelindo sprays, gotículas, que são partículas de saliva maiores e que caem no solo em alguns minutos, caem nas mesas e a gente higieniza as mãos com água e sabão, álcool gel, tranquilo. Mas eu também, quando falo, eu estou expelindo aerossóis, que são partículas muito, mas muito pequenas e que de tão pequenas passam horas em suspensão no ar. E se eu estiver com Covid-19, esses aerossóis estão contaminados com o coronavírus. E nos restaurantes, mesmo as pessoas sentadas em mesas não estão utilizando máscara. Estão inalando esses aerossóis que algumas pessoas potencialmente contaminadas com a Covid-19 estão expelindo no ar. Como não tem circulação natural, o ambiente é fechado, climatizado, tá? Você tem ali uma bomba prestes a explodir. Um local de contaminação muito intensa, né? Então é muito importante que as pessoas tenham consciência e eu temo que o reflexo daqui a 2 semanas das comemorações dos dias ou do Dia dos Namorados seja um aumento do número de casos que nós já estamos vivenciando agora. A média de casos está em ascensão no Brasil, né? E eu pediria muita cautela no dia de hoje, se puder, peça comida em casa, fique com seu namorado, sua namorada em casa, ou se quiser sair, procure um bar, um restaurante que não tenha muita aglomeração e que seja ao ar livre, porque aí a circulação de ar minimiza todo o problema. As pessoas têm que entender que a máscara
ela é importante, por quê? Porque quando eu estou utilizando a máscara, os sprays e as gotículas, os aerossóis que estão no ar, vão pegar na máscara. Isso é uma máscara cirúrgica, uma máscara de boa proteção, protege até 95% das vezes. Então, essas gotículas vão pegar na parte externa da máscara e não vão chegar até as minhas vias aéreas superiores, né? E eu estarei relativamente protegido, tá? Mas mais importante que isso é o seguinte: se eu, Paulo Henrique, tiver Covid-19, ao estar falando, estou eliminando sprays, gotículas, aerossóis com coronavírus, ao utilizar a máscara, ao falar, esses sprays, gotículas e aerossóis ficam retidos pela máscara. E eu não contamino o ar e não coloco outras pessoas em risco. Então, gente, máscara é um utensílio de proteção, mas é um utensílio de empatia. Quem utiliza máscara está preocupado em proteger o próximo. E eu vejo muitas pessoas sem utilizar máscara. Outra, eu tive Covid-19. Ok. Quem me garante que eu não pego Covid-19 uma segunda vez? E há vários relatos de pessoas que pegaram uma segunda vez por uma outra variante, tá? Só que eu posso pegar uma segunda vez assintomática. E assintomático, eu estou transmitindo o coronavírus a outras pessoas. Se eu utilizo máscara, eu estou protegendo outras pessoas. Mas além de ter pego a Covid-19, eu tomei ontem a minha vacina. Vacinado não quer dizer que não vai pegar o coronavírus de novo. Pode pegar. O vacinado, ele está protegido de desenvolver a doença, mas ele pode continuar a pegar o coronavírus e ele pode continuar a transmitir o coronavírus. Então, mesmo vacinado, você utiliza máscara para quê? Porque eu agora, vacinado, eu estou imune, vou tomar ainda a segunda dose, mas já adoeci, então eu tenho resposta imunológica contra o coronavírus, mas eu posso contrair o coronavírus e posso transmitir o coronavírus para o ar. Se eu estou utilizando máscara, eu reduzo essa possibilidade e eu me preocupo com outras pessoas. Então, é muito, mas muito importante que a gente tome esse tipo de consciência. Agora, quando o presidente da República sugere que pessoas que tiveram a doença, que pessoas que já foram vacinadas, devam eliminar o uso de máscara, ele passa uma mensagem distorcida. E essa mensagem claramente foi política, porque 24 horas depois ele pegou e disse: não, quem vai decidir sobre abolir ou não o uso de máscara são os governadores. Ou seja, ele joga a bomba e depois transfere a responsabilidade para os governadores, para, no linguajar político, queimar os governadores perante a opinião pública. Então, é um presidente que não está preocupado com a proteção da população, que não está preocupado em enfrentar a pandemia. Ele está preocupado em fazer um joguete político para auferir dividendos disso, e eu espero sinceramente que a população brasileira destitua Jair Bolsonaro da presidência o ano que vem, porque esse cidadão não tem nada a oferecer de bom para o nosso país. Mas eu pediria a vocês, jovens casais, que pretendem comemorar o Dia dos Namorados hoje com muita justiça, a gente está há muito tempo enclausurado, sofrendo com a pandemia, repensem seus planos antes de ir para um restaurante lotado, fechado, sem circulação de ar natural e com as pessoas bebendo e sem utilizar máscara. Repensem seus planos. Ainda assim, se a decisão sua for de ir a um restaurante, procure um restaurante que seja aberto, que tenha ventilação natural, para minimizar o risco de que daqui a 2 semanas você e o seu namorado ou a sua namorada vir a contrair a Covid-19 e a desenvolver alguma forma grave. Deus me livre que isso aconteça. Mas é o cenário do Brasil. O cenário do Brasil hoje é esse, e eu queria fazer esse alerta para todos vocês. Eu acho que nós temos ainda um longo caminho pela frente até nós imunizarmos 75% da população brasileira. Acho que isso deverá ocorrer aí por volta do mês de setembro, outubro, se tudo correr bem, né? Eu espero que vocês não acreditem nas notícias falsas sobre cloroquina, azitromicina, sobre ivermectina e anita no combate à Covid-19, porque se esses medicamentos funcionassem, o mundo estava adotando e o mundo está correndo atrás de vacina. Foram as vacinas que erradicaram poliomielite de alguns países,
Foram as vacinas que erradicaram a varíola da face do planeta, foram as vacinas que erradicaram o sarampo de alguns países e que reduziram as doenças, principalmente em nossas crianças. Acreditem nas vacinas, elas funcionam, ninguém vai virar jacaré tomando vacina. E se nós tivéssemos um presidente preocupado com a população, ele já teria tomado a vacina para incentivar as pessoas a fazer o mesmo, como muitos líderes mundiais o fizeram. Um bom sábado para vocês, um bom dia dos namorados, forte abraço e até a próxima.